Agradeço pela participação de todos que estão aí. A paz do Senhor a todos. Como eu acabei de dizer quase agora, eu estou sem um espelho aqui, sem um outro celular para me saber quem tá, quem não tá, quem tá falando alguma coisa, quem não tá, mas fiquem à vontade para comentar, para falar algo. Se quiser deixar uma pergunta aí também pode deixar. E mais tarde eu vou estar respondendo no chat dos irmãos, ou quem sabe até aí mesmo, se assim for necessário. Amém? Nós estamos aqui com um texto em 1 Reis, no capítulo 19. Amém? 1 Reis, no capítulo 19. Uma mensagem bem rápida que eu quero trazer para o seu coração hoje, mas eu creio que vai mudar algo, vai trazer algo novo, vai acrescentar. Aqui não tem nada para diminuir, de jeito nenhum. Eu não quero isso e eu não gosto disso, de fazer isso com ninguém. Eu não gosto de chegar em um lugar e diminuir e não gosto de fazer mal a ninguém. Então fica tranquilo, que aqui é coisa boa. É coisa boa de Deus e eu creio que o Senhor tem algo novo para nos ensinar. Estou meditando bastante esse dia inteiro aqui, nesta mensagem aqui, e em uma outra que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas eu creio que a de melhor entendimento para esta noite de hoje é essa mais simples, é essa para esta noite de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos de maneira bem resumida, de maneira bem simplificada. Tem algo lindo de Deus para nós esta noite de hoje. Como eu sempre digo, aqui é o encontro bíblico, aqui é um estudo e... vamos lá, vamos para dentro do texto, vamos estudar um pouquinho, de uma maneira bem simplificada, bem superficial, nada muito profundo, para não dificultar e confundir tanto a mim quanto aos irmãos também. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. Vamos ler o 19, o 20 e o 21, só esses três. A mensagem vai ficar aqui. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhos de bois. Perdão, que aqui está bem complicado de entender. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha, a última parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedidas em meu pai e minha mãe, disse então Elias, né? E então irei contigo, disse Eliseu. Aí Elias respondeu, vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Glórias a Deus. Aqui é um texto bem conhecido por todos. Creio eu que todos os irmãos que estão aqui nessa noite de hoje já conhecem esse texto aqui, que é uma bênção, inclusive, para as nossas vidas, que fala sobre o chamado de Eliseu, entendeu? O chamado de Eliseu foi algo programado por Deus, porque Elias, depois de tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus, depois do fogo ter descido do céu e ter consumido aquele holocausto, lembra daquilo que tinha acontecido? Depois de Eliseu dizer a Deus e ao povo daquela terra e ao próprio rei também, ele falou assim, nessa terra não vai cair mais chuva e nem orvalho, não vai cair nada. Depois daquele tempo de seca, daquele tempo que aquele povo viveu de crise, que era um povo muito rebelde, depois de tudo aquilo que passou, depois de Elias ter se encontrado com o Senhor dentro daquela caverna, e naquela caverna o Senhor ter se revelado a ele, e Elias falou assim, Senhor, eu já não aguento mais, o povo quer me matar, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não vou suportar tudo isso. É melhor que o Senhor me leve. Depois de Elias ter dito isso, que não aguentava mais a vida. Se você for pegar o texto um pouquinho antes, aqui, lá em 1 Reis 19, no seu versículo, vamos pegar aqui o versículo 4, olha o que Elias diz. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo morte. Olha o que ele está pedindo, a morte ao Deus dos céus. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, ele já queria morte. Ele não estava suportando a pressão do próprio chamado que ele tinha.
Era algo muito grandioso. Elias foi um dos principais profetas da Bíblia Sagrada. Era um peso muito grande. Depois de tudo que ele aconteceu, Elias ele já estava ficando... muitos, né, estudiosos, quando estudam cada ponto, cada passagem que fala sobre Elias, cada capítulo que fala sobre Elias, muitos dizem assim que naquele momento que Elias pediu a sua morte, ele estava em meio que em uma depressão, ele estava em uma angústia muito grande, ao ponto de Elias deitar e dormir muito. O anjo toca em Elias fala assim, come e bebe. Elias come, bebe e volta a dormir de novo. Perdão, nem comeu e bebeu, melhor dizendo. Aí ele volta a dormir, daqui a pouquinho o anjo toca nele de novo e fala assim, ó, come e bebe porque a viagem, a sua caminhada ainda é longa, Elias. Elias, ele estava nesse estágio de se esconder, de fugir para o deserto. Ele estava muito perturbado e vivendo uma grande crise emocional. E eu creio que todos nós vivemos essas crises emocionais, faz parte da nossa vida. Não foi diferente com Elias. Mas chega um certo ponto que Elias já está saturado e fala assim, eu não aguento mais. Até que o Senhor fala assim, ei, vai até Eliseu e unja ele um profeta. Ele vai ser um profeta, entendeu? Então, Elias ele vai até o próprio Eliseu e o mais maravilhoso é que agora a gente entra dentro do texto, né? Que bênção, ó que diz a palavra, ó. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Elias deixou os bois e correu atrás. Eliseu, melhor dizendo, deixou os bois e correu atrás de Elias. E ainda disse assim, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse então. E irei contigo. Vá e volte, respondeu Eliseu. Lembre-se do que eu lhe fiz. Então, naquele dia de trabalho, olha aqui, já é uma boa aplicação para essa mensagem, para esse momento. Ó, em um dia de trabalho, Eliseu está ali, né, no seu cotidiano, estava arando com os bois, a terra. Quando ele está nos últimos bois, quando ele estava terminando já o seu serviço, aparece do nada, né, Elias, e Elias joga sua capa sobre Eliseu, o seu manto também, dizendo também sobre Eliseu, e Eliseu já entendeu o que Elias estava querendo dizer. Opa, ele está falando alguma coisa comigo. Eu entendi. E o que Elias estava querendo mostrar para Eliseu é o quê? Vem comigo. Larga tudo isso e vem comigo. Naquele exato momento, Eliseu já entendeu. Ele falou assim, opa, e bom, é bom também a gente citar que naquele tempo, lá atrás, todo mundo conhecia o profeta Elias. O profeta Elias não era um profeta que nem hoje, que tem um aqui, tem um profeta ali, e tem um outro servo de Deus ali que é usado em profecia, um outro que é usado em profecia lá, que tem um monte. Não, naquele tempo era Elias, o profeta era Elias. Ele era o porta-voz de Deus, ele que levava tudo que estava acontecendo a Deus e de Deus ao povo. Entendeu? Então, esse aqui era o Elias, que tinha acabado de lançar a capa sobre Eliseu. É um homem que todos conheciam e que era, eu creio que para todos, era um espelho. Elias era nada mais, nada menos que o líder, né, da escola de profetas. Ele era um grande homem, um homem respeitado, depois de tudo que tinha acontecido, depois de ter matado todos os profetas de Baal. Então ele era um homem respeitado e conhecido por todos. Então quando acontece isso, dele lançar a capa dele sobre Eliseu, opa, ele está querendo dizer algo. Eliseu já se tocou que Elias estava chamando Eliseu para perto, vem comigo, vamos comigo, larga isso daí. E o mais maravilhoso de tudo é que quando Elias tem esse encontro com Eliseu, Eliseu não estava parado. Então, o primeiro ponto que a gente já pode deixar para o nosso coração aqui é: Deus, ele não vai escolher e levantar ou puxar e levar para fazer a obra dele pessoas encostadas, pessoas que não se importam com a obra dele, pessoas que estão paradas no tempo e tipo naquela, não faço o quê, vou, não vou, vai, não.
A obra de Deus não é dessa maneira e o Senhor não age desse jeito. O Senhor, ele ama pegar aqueles que já estão com a mão na obra. Não precisa nem estar totalmente com a mão na obra de Deus, mas aqueles que têm vontade, que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa, que estão na atividade. Porque tem de gente que é preguiçosa, querendo fazer a obra do Senhor e não vai conseguir fazer, não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque Deus quer movimento, Deus quer trabalho, Deus quer entrega. E quando Eliseu estava ali arando da terra, ele estava entregando o que ele tinha que entregar, ele estava entregando a sua responsabilidade, ele estava entregando o seu suor, ele estava entregando algo, e aquele algo, aquilo que estava acontecendo chamou a atenção do Senhor. O Senhor falou assim: Elias, vai até lá, porque lá tem um homem. Lá tem um homem que ele vai te suceder. Você está entendendo? Então, um primeiro ponto que a gente já pode estar relatando aqui é que quando Elias se encontra com Eliseu, Elias se encontra com um homem trabalhando. E esse homem que está trabalhando, ele não ia parar de trabalhar. Ele simplesmente largou a terra que ele estava arando para estar trabalhando agora no reino de Deus. Para agora estar servindo o servo de Deus, no caso Elias. Então o primeiro ponto que a gente já pode deixar bem marcado aqui é que o profeta de Deus chega até Elias, o profeta de Deus chega até Eliseu, lança a capa sobre Eliseu, e Eliseu já entende do seu chamado. E Eliseu estava trabalhando. E isso daqui é um ponto muito bom, que é um ponto de um homem que está se movimentando, não é um homem encostado, não é um homem parado. Automaticamente, se a gente trazer para os dias de hoje, meu irmão, isso aqui é simples, né? Se você quer ter mais intimidade com Deus, não tem como você ter. Se você quer ter a proximidade com Deus, não tem como você ter se você não se movimentar, se você não buscar em oração, se você não buscar nos cultos. Ah, mas igreja, eu preciso estar dentro de igreja. Esquece isso daí, meu irmão. A igreja ela é importante, senão o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não teria constituído, porque ele teria, não, vamos fazer outra coisa. Ele fez a igreja, sabe por quê? Para a gente se reunir. No meio da união ali, a gente começa a trabalhar, a gente começa a se esforçar, a gente escuta o testemunho de um, escuta o testemunho do outro, a gente se alegra com um, se entristece com o outro, ajuda esse, é ajudado pelo outro, é necessário. Você está entendendo? Então, Eliseu, ele era um homem que estava trabalhando, estava com a mão na obra, e para a glória de Deus, o Senhor tinha escolhido Eliseu. Deus não vai pegar e se levar preguiçoso pela mão de jeito nenhum. A palavra do Senhor ainda diz, olha que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Isso aqui uma vez quando eu li, eu falei: Jesus, tem de misericórdia. É bom pra gente aprender em Eclesiastes. Melhor, né? Não é nem em Provérbios, é em Eclesiastes. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, ó. Ó, deixa eu pegar aqui, não tá nem em Eclesiastes, eu acho que tá aqui a vida, não. Tá lá em Provérbios mesmo. Eu li tem bastante tempo atrás, mas quando eu li, eu fiquei totalmente impactado com essa mensagem. Olha o que o Senhor diz lá, ó. Provérbios capítulo 6, versículo 6, ó, o que diz, ó. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época de colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Só para você ver, né? O próprio Deus diz assim: ei, vai ter com as formigas. Para com esse negócio de ficar encostado, parado. Calma, isso aí não faz parte. Aqueles que querem colocar a mão na obra do Senhor. Isso aqui é um bom ensinamento para a gente levar para outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir isso daqui. Então não tem essa da gente querer ficar com os bracinhos cruzados, querendo que Deus nos chame, que Deus faça algo nas nossas vidas, que Deus trabalhe no meio dos nossos. É necessário se movimentar. Então o primeiro ponto que a gente fica aqui é que Eliseu estava trabalhando. E no meio do trabalho de Eliseu, o Senhor teve um encontro com ele e fez com que ele não só trabalhasse ali, mas que trabalhasse também para o reino de Deus. Amém? Então o primeiro ponto que a gente já fica de ensinamento para essa aula de hoje. Olha o segundo ponto que diz, ó. Eliseu deixou os seus bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse
e então irei contigo. Aí disse Elias, vá e volte, lembre-se do que eu lhe fiz. Então Elias, do que tinha feito, depois de ter lançado a capa, e Eliseu tem enxergado que aquilo que estava acontecendo não era nada mais, nada menos que o chamado dele para a obra do Senhor, que o chamado dele, que Elias tinha acabado de revelar ali, para ele fazer parte do ministério de Elias, Eliseu entendeu que era hora de ir. Mas aqui já há um outro ponto para a gente meditar bastante, né? Da gente. Por que Eliseu ele fala assim, não, peraí, deixe que eu vá até os meus pais, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Por que Eliseu ele faz isso? Gente, é muito simples, eu estava meditando nisso daqui. Muito simples o que ele está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ei, deixa eu ir lá dar um beijo em meu pai, em minha mãe, abraçar, agradecer, sabe por quê? Porque eu honrei eles, eu honro meu pai e minha mãe, eu me agrado com meu pai e com minha mãe, eu honro eles, e por ele honrar o pai e a mãe, Elias falou assim, opa, já que você está honrando o pai e a mãe, pode ir, beija, abraça, chore se quiser chorar, mas ali a honra. E Eliseu ele não estava só honrando o próprio pai e a própria mãe, não, ele estava honrando o próprio profeta Elias. Ele falou assim, Senhor, eu posso ir? Deixa eu ir lá. Elias falou assim, pode ir, vai lá, fica à vontade. Então ele tinha honra, ele era um homem que honrava pai e mãe, e não só isso, o próprio profeta. Muitas das vezes a gente desacredita do profeta, desacata aquele que vem entregar uma profecia da parte do Senhor, finge que não é conosco. Cuidado, meu irmão. E não só isso, se ficar só no profeta é uma coisa, mas tem gente que desacata pastor, desacata aos membros da igreja, a liderança da igreja, a liderança no seu emprego, a liderança dentro da sua casa. Se você é jovem, você tem pai e mãe, eles são seus líderes. Seja lá onde você estiver, sempre nós teremos um líder. Então não cabe a nós desacatar, cabe a nós honrar. Foi isso que Eliseu estava fazendo, ele estava honrando pai e mãe. Aí você vai lá para Êxodo, capítulo 20, eu creio que todos os irmãos conhecem, Êxodo, capítulo 20, lá está falando sobre o quê? Sobre os 10 mandamentos. E no versículo 12, ó que o Senhor diz a Moisés, para que Moisés trouxesse até o povo, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O próprio Deus estava querendo dizer o quê? Ei, esse daqui é o primeiro, o primeiro mandamento com promessa. Por que com promessa? Porque era o mandamento, ó, honrar o pai e a mãe. Isso aqui é o mandamento de Deus, meu irmão. Mas nós estamos vivendo o tempo da graça. Esquece isso, apaga isso da sua mente. Nós estamos vivendo sim o tempo da graça, mas o tempo da graça continua sendo o tempo de Deus. O tempo da graça continua sendo o tempo de honrar pai e mãe. Aí tem gente que diz assim, mas o que Deus falou era para aquele povo lá de trás. No tempo da graça, esse negócio de honrar pai e mãe, eu não sei, eu não dou tanta atenção. Não, esquece isso daí, meu irmão. O tempo da graça continua sendo o tempo de honrar pai e mãe. Se você não estiver satisfeito com esse texto aqui em Êxodo, no seu capítulo 20, no seu versículo 12, eu te levo lá para Efésios 6, que o próprio Deus ele também diz, o apóstolo Paulo, né, sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz também para que os jovens eles respeitem os seus pais, não aborreçam os seus pais, honrem os seus pais. Então, isso daqui que estava acontecendo era o quê? Eu vou honrar o meu pai, Elias. Eu já entendi do chamado, eu já entendi do propósito, eu já entendi que eu tenho que ir com você, mas eu estou indo lá, porque eu tenho que honrá-los. Da mesma maneira que eu vou te honrar, eu tenho que honrar o meu pai e tenho que honrar a minha mãe. Isso aqui é mandamento de Deus. E sempre onde eu posso e onde eu estou, eu sempre falo que o pouquinho que eu tenho hoje é bem pouco, meus irmãos. Para a glória de Deus, eu já sou um jovem formado, sou um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e já sou formado. Vou casar daqui a pouquinho. Graças a Deus, nunca tive falta de nada. Sempre trabalhei, mas eu sempre busquei honrar o meu pai e minha mãe. A voz deles era uma voz, sempre foi uma voz superior, uma voz onde eu podia parar e ouvir, porque aquele caminho que um dia eu ia trilhar, eles já tinham trilhado antes.
E eu, como eu sou sábio, isso daqui eu sempre busquei em oração, Deus me dê sabedoria, Deus sempre me deu. E eu sempre gostei de, eu sempre, né, até hoje, eu sempre gostei de aprender com os erros dos outros. Eu não estou feliz dele ter errado, mas se ele errou, eu quero aprender algo. E eu sempre gostei disso, de olhar, entender que ali há um erro, que aquele caminho que aquela pessoa passou, ela se machucou, então eu não vou passar por lá. Eu sempre tive isso. Então eu sabia que se eu ouvisse meu pai e minha mãe, automaticamente eu ia estar honrando-os e também ia estar honrando a Deus e me livrando de um monte de problemas que eles passaram e que eles não queriam que eu passasse. Entendeu? Então Elias e Eliseu, e o próprio Eliseu estava aqui dizendo a Elias, deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai, porque eu honro eles. E agora que é onde eu quero trazer a mensagem, a gente já vai estar finalizando agora. Já estamos indo para o finalzinho, ó, para finalizar. Ó, aqui, ó, versículo 21 e a gente finaliza aqui, ó. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha que maravilha, hein? Eliseu voltou. Ele foi lá até o pai, honrou o pai e a mãe, agradeceu, beijou, chorou. Aí ele volta. Aí quando ele volta, ele apanha a sua parelha de bois. Pegou todos os bois e os matou. Aí você fala assim, mas por que ele fez isso? Por que Eliseu matou todos os bois? Deixa os bois lá, mas não. Você vai entender daqui a pouquinho. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, eu vou matar todos os meus bois. Eu estou vivendo algo lindo na presença do Senhor. Então se alegrem-se comigo. Alegrem-se comigo. Então, se você pegar o texto, você está vendo aqui, ó o que diz, ó. E deu ao povo. Ó, ele cozinhou a carne, ele matou todos os bois. Ele cozinhou. O povo estava ali, ele deu carne para quem queria comer naquela hora, deu para o povo guardar, quem sabe, né? O texto não relata isso, mas era muita carne. Mas o povo se alimentou daquela carne. O povo estava se alegrando, porque imagina o povo olhando Eliseu juntamente com o profeta da época, com o profeta daquele tempo, o profeta que tinha trazido profecias grandiosas e tinha acabado de fazer um grande milagre, orando a Deus e Deus mandando o fogo de cima para baixo, consumindo aquele holocausto. Então imagina, todo mundo vendo Eliseu juntamente com Elias. Meu Deus, eles estão juntos. E eles vão continuar junto. Então vamos se alegrar. Porque Eliseu, um tempo atrás, estava arando a terra. Agora ele está andando com o profeta. Bem simples, né? Mas o que mais me chama a atenção não é isso aqui que eu acabei de te dizer. O que mais chama a atenção, sabe o que é? É que ele pegou tudo aquilo que ele tinha e ele falou assim, ó, eu vou deixar isso aqui tudo para trás. Mas eu não quero deixar para trás para que, se lá na frente, andando com Elias, dê tudo errado, eu volte a fazer aquilo que eu deixei para trás. Ele falou assim, não, eu estou indo com Elias, mas tudo aquilo que eu fazia um tempo atrás, de arar a terra, de cuidar dos bois, de cuidar dessa terra, não, eu não quero voltar. Eu estou indo em um caminho só de ida, eu não volto mais atrás. Eu não vou mais voltar atrás, tanto que eu vou pegar os bois, eu vou matar todos os bois. Eu vou pegar aqui, ó, apanhou as parelhas dos bois, então ele pegou as parelhas dos bois, os materiais que usava para trabalhar junto dos bois, para arar aquela terra, ele quebrou tudo, e fez uma baita de uma fogueira para assar os bois. Então Eliseu está dizendo que, ei, eu tô indo no caminho sem volta, eu tô colocando a mão no arado, eu não vou mais voltar atrás. Eu não quero ter aquele segundo plano na mente. Tipo assim, eu tô com Elias, mas se não der certo Elias, eu volto a fazer o que eu fazia. Não, sabe o que ele tá fazendo? Eu vou destruir com tudo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com os bois, eu vou acabar com os materiais de arar a terra, porque eu tô indo em um caminho e eu creio, eu tô colocando a minha fé em ação. Eu vou e eu não quero voltar para cá. Eu quero ir para lá e viver isso. Eu quero viver a obra de Deus. Eu quero viver o chamado de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Do que é que você tem abrido mão para estar mais próximo do Senhor? O que você tem abrido mão? Porque Eliseu, ele abriu mão de estar próximo dos pais. Eliseu abriu a mão dos bois. Ele abriu mão do povo, dos seus familiares, os que estavam próximos, dos amigos. Eliseu, ele abriu mão dos materiais, eu creio que conquistado com suor.
Eliseu, ele abriu mão de tudo. Ele falou assim: ei, eu abro mão de tudo. E eu não quero mais voltar aqui. Se voltar é para ver meus pais. Se eu tiver que voltar aqui é para ver os meus amigos. E já partir de volta, sentindo aquilo que Deus quer para mim. Então Eliseu, ele largou tudo. E ele falou assim: eu tô indo. Então o que é que eu e você temos deixado de lado? Que tem muitas das vezes até parado a nossa chamada. Aquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida. Aquele tempo que a gente tinha um tempo com Deus e não temos mais. Muitas das vezes o que está faltando é a gente matar os bois. Acabar com tudo aquilo que de lá, sabe lá que já passou? Tudo, apagar. Deixar de lado. Falar assim, não, eu não quero mais voltar para isso. Eu não quero ter isso como uma segunda opção. Eu quero viver uma opção só. E essa opção que eu quero viver é a opção do meu chamado. É a minha opção de fazer a obra de Deus. O que a gente tem largado para fazer a obra de Deus? O que a gente tem deixado de lado? E muitas das vezes a gente não tem deixado nada de lado. A gente tem abraçado tudo, tem agarrado tudo. E temos deixado algumas coisas que agradam ao Senhor de lado. Mas por quê? Porque a gente não quer se esquecer daquilo que passou. A gente não quer esquecer aquilo que passou. Mas aquilo que passou, passou, meu irmão. E tudo passa. Tudo passa. E já que passou e a gente está vivendo boas novas, estamos vivendo a verdade de Jesus, estamos vivendo o chamado de Deus, estamos vivendo, fazendo a obra do Senhor, então é necessário que a gente deixe tudo para lá e viva como Eliseu. Eliseu falou assim, opa, eu entendi do chamado, mas eu não quero mais aquilo que eu vivi um tempo atrás. Eu quero viver coisas novas. Eu quero fazer coisas grandiosas. Se Elias fez, eu quero fazer coisas maiores do que as que Elias fez. Eliseu, ele foi um servo muito sábio. Um homem muito sábio, muito usado por Deus. Mas sabe por quê? Porque ele não tinha a segunda opção. Era só a primeira opção. E que você só tenha Jesus como opção. Não adianta de nada você ter Jesus, mas ter a santinha ali de lado, tipo naquela. Se Jesus não fizer um milagre, eu vou correr para ela. Eu tenho Jesus aqui, mas se Jesus não fizer nada, eu vou correr lá no banco e vou fazer isso e aquilo. Se Jesus não fizer nada, eu vou largar tudo isso daqui mesmo e vou voltar para aquela vida que eu tinha um tempo atrás. Esquece isso, meu irmão. Jesus é o único caminho. Enquanto você não limpar tudo aquilo que ficou e falar assim, deixa pra lá. Senhor, apaga, afasta de mim, leva pra longe, Jesus. Porque o que eu quero tá aqui, é na sua direção. Eu quero viver o teu chamado, eu quero viver aquilo que o Senhor fez. O Senhor lançou a tua capa sobre mim. E o Senhor quer que eu caminhe juntamente com o Senhor. Papai, então tira tudo, pode levar tudo, Pai, que eu não quero mais nada disso. Eu quero só viver a tua chamada, porque o Senhor me chamou. O Senhor tem algo comigo, Senhor. O Senhor tem algo comigo. Glórias a Deus. Então Eliseu, ele honra o pai, Eliseu deixa o seu passado totalmente para trás, ele não tem aquilo como uma segunda opção, se não der certo com o profeta, vai dar certo. Não, ele fala assim, não, isso aqui mais não. É isso e é isso. Eu estou com ele, eu estou com Jesus, eu estou na obra do Senhor e eu não abro mão. Eliseu, ele abriu mão de tudo para fazer a obra do Senhor, para se dedicar, para cuidar da obra de Deus. E isso é maravilhoso. Glórias a Deus por isso. E para finalizar, aqui finalizo a mensagem de hoje. Tem algo muito maravilhoso que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Inclusive, por eu estar vivendo esse momento, daqui a pouquinho meu casamento, eu não tô dando, eu não tô focando em outras coisas, eu tô focado nisso. Porque eu sei que esse tem que ser o foco. O meu casamento agora, passando ele, eu vou viver uma outra coisa, eu vou focar em outras coisas. Mas é um passo de cada vez. Isso aqui eu aprendi, então eu tenho que viver isso. Mas escuta isso daqui, ó. No versículo 21, no finalzinho, diz assim: depois partiu com Elias, depois que Eliseu deu o que comeu ao povo, depois que ele largou tudo, ele falou assim, eu só volto para ver os meus pais, mas para viver aquela vida que eu vivia, eu não volto mais. Passou, eu estou vivendo boas novas. Depois disso, o texto diz que ele depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Finalizo aqui. Gente, se não pegar essa daqui, como diz meu irmão Maico, não pega mais nada. Olha o que Eliseu está fazendo. Ele largou tudo e falou assim, agora eu vou juntamente com o meu líder. Eu vou juntamente com o meu chefe. Eu vou juntamente com o profeta. Eu vou juntamente com aquele que tem mais de Deus a me oferecer. Tem mais para ensinar para mim, para que eu venha crescer. Ó, deixa eu trazer isso daqui. Inclusive ela está até ouvindo ali.
Mas a minha mãe tem um rapazinho que ela fica assistindo na internet, que ela tá abrindo aqui um negócio dela. Escuta isso daqui. Ela tá abrindo um negócio dela aqui, glórias a Deus, Deus tem abençoado e vai prosperar muito. Ela vai ser uma grande empreendedora, porque esse é o sonho da nossa família, é empreender. E para a glória de Deus isso vai acontecer, porque eles têm dado um passo. E tem um jovem que ela acompanha na internet, e é bem jovem, eu creio que bem mais jovem do que ela mesmo, um homem de Deus, mas que financeiramente é muito abençoado, e ele abençoa muitas e muitas pessoas através da voz, através do entendimento, através daquilo que ele tem a apresentar. E minha mãe sempre está assistindo ele, minha mãe sempre está curtindo algo. Olha, só para você ver, eu não sei se é todos os dias, ou se é um dia na semana, mas 6:01 da manhã ele começa uma live. Muita gente acompanha aquela live dele, inclusive a minha mãe. Ela fala pra me acompanhar, mas como eu acabei de dizer, eu estou focado em outra coisa. Daqui a pouquinho eu vou ter mais tempo para isso. O que eu tô querendo te dizer? Que ela acompanha esse rapaz, ela aprende, ela ensina a outras pessoas aquilo que aquele rapaz traz a ela, e ela tá sendo um auxiliar ali, ela tá ali de longe assistindo, mas auxiliando de alguma maneira, nem que seja auxiliando, ouvindo dele e trazendo pro povo, ouvindo dele e trazendo para mim, ouvindo dele e ensinando o esposo dela, o meu pai no caso, ouvindo dele ela tá auxiliando de alguma maneira. Mas como assim auxiliando? Ela só tá auxiliando porque ela está ouvindo alguma coisa e está aprendendo algo com quem? Com o superior dela. Eliseu, ele ouvia de Elias, ele andou com Elias, daqui a pouquinho Elias não estava mais. Daqui a pouquinho esse professor da minha mãe, ele não vai estar mais aqui. Daqui a pouquinho ela não vai estar, quem sabe, acompanhando ele. Mas ela já vai ter ensinamentos de quem? Do líder, ela já vai ter ensinamentos daquele que tinha algo a oferecer a ela. Então Eliseu, ele se aproxima do líder, ele começa a auxiliar Elias, e daqui a pouquinho o projeto de Deus na vida de Eliseu é cumprido, e o projeto na vida da minha mãe vai ser cumprido. Por quê? Porque ela tem parado para aprender com quem? Com o líder, com aquele que tem mais a oferecer, com aquele que tem mais a dizer. E isso daqui é algo lindo que Eliseu deixa para mim. E eu creio que deixa para você. Aprenda com o seu líder, porque ele sempre vai ter algo a te passar. Você também vai ter algo a passar a ele, mas eu creio que ele vai ter mais. Por quê? Porque caminhos que ele passou, você ainda não passou. Então ele vai poder te direcionar, ele vai poder te ensinar, ele vai poder te lapidar. Vamos ajeitar aqui, vamos acertar ali, vamos mudar uma... Você está entendendo? Ele deixa a sua família, ele deixa tudo, ele deixa seu passado para viver uma nova história, auxiliando Elias. Para a gente finalizar, olha isso daqui. Elias, ele faz 9 grandes milagres na palavra do Senhor. 9 grandes milagres na palavra do Senhor. Invocou uma seca de 3 anos. Multiplicou os alimentos de uma viúva. Trouxe o filho da viúva de volta. Invocou fogo no Monte Carmelo. Provocou uma tempestade para pôr fim à seca. Previu corretamente o fim do rei Acabe, invocou o fogo do céu sobre o primeiro destacamento do rei Acasias, invocou o fogo do céu sobre o segundo destacamento do rei Acasias, abriu o Jordão. Pronto, ele fez 9 milagres. Mas aquele que parou para aprender com o seu líder, aquele que parou para escutar, para entender qual que era o raciocínio, qual que era o nível de espiritualidade dele, como que ele fazia para orar, como ele fazia para aprender a palavra do Senhor, como ele fazia para ministrar, como ele fazia para ensinar. Quando Eliseu parou para entender tudo isso, Eliseu, ele não fez só 9 milagres como Elias fez. Ele fez o dobro e mais um. Ele fez 19 milagres. Ele fez o dobro e mais um. Ele abriu o Jordão, purificou o suprimento de água de uma cidade. Invocou julgamentos instantâneos sobre um grupo insolente, providenciou água suficiente para satisfazer 3 exércitos sedentos, multiplicou o suprimento de azeite de uma viúva para evitar sua falência, predisse corretamente uma gravidez, trouxe o menino de volta à vida, pôs fim a uma contaminação alimentar, multiplicou comida suficiente para 100 homens, curou um general sírio de uma doença de pele, expôs a ganância secreta de seu servo e o julgou, fez um machado flutuar, infligiu cegueira aos invasores arameus, predisse corretamente a chegada do algoz de um rei,
Predisse corretamente o surgimento do cerco e da fome em Samaria, assim como o triste fim de um cético. Predisse corretamente a morte de Ben-Hadad e a ascensão política de Hazael. Predisse corretamente a mudança de governo liderado por Geu. Predisse corretamente o sucesso militar do rei Jeoás contra Arã. Ressuscitou um homem, embora ele mesmo estivesse morto. Ei, Elias fez 9, mas Eliseu fez 19. Ele fez o dobro e mais um. Por quê? Porque ele parou para aprender. Ele respeita pai, ele respeita mãe, ele honra pai, ele honra mãe, ele honra a sua liderança e ele ajuda. Ele faz, ele não é um parado. E glórias a Deus, ele foi um grande homem da Bíblia, ele foi um grande homem levantado pelo Senhor. Eliseu, um grande homem de Deus. Amém? Eu não sei se os irmãos conseguiram compreender. Eu quis simplificar de todas as maneiras. E eu creio que se você parar para amanhã para meditar nessa mensagem, você vai ficar ali, ó, aprendendo coisa nova. Aí Deus já revela outra coisinha aqui. Aí você já, nossa, entendi isso aqui também. E começa a acrescentar dentro disso que foi ministrado hoje. E você só vai crescer, e só vai aprender, e só vai cada vez mais entender e saber sobre o Senhor. Isso que eu creio que seja importante. Aprender mais de Deus. Porque tudo que você quer saber sobre Ele, tá aqui, meu irmão. Não tá em outro lugar, não, tá? Não tá em historinha de carochinha, não tá em conversa. Não. Tudo que você quer saber sobre Deus está aqui. Tudo sobre ele está aqui. Ele deixou relatado para mim, para você. E para a glória de Deus, nós terminamos nesta noite mais um encontro bíblico. Eu agradeço pela tua presença. Não sei quantos estão aí, mas eu sei que essa mensagem ela vai alcançar o YouTube, vai alcançar aqui, para a glória de Deus, o encontro bíblico aqui. E os meus irmãos do Facebook. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigado pela tua presença. Eu dou glória a Deus pela tua presença e por essa noite maravilhosa, de frio, mas que glórias a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Vou estar orando o Pai Nosso, depois a gente já finaliza e glórias a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Que Jesus abençoe sua noite e sua família, meu irmão.